Por isso muita gente morre de câncer. Muita gente às vezes começa a desenvolver doenças até que não sabe. Os médicos não sabem às vezes a raiz de algumas doenças. Faz tudo quanto é tipo de exame. Faz raio-x, faz exame disso, daquilo, vira a pessoa de ponta cabeça, de dentro para fora. É porque não existem origens biológicas de alguma doença. Elas irradiam do coração. Tem doença que está centrada completamente no coração do ser humano. A maldade que às vezes ele pensa em fazer, o mal que às vezes pensa em realizar contra outra pessoa. Por isso, amar a Deus é a fonte inicial de saúde. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos verdadeira e profundamente em Deus, nós conseguimos vencer um monte de doença. Porque o nosso coração, ele vai também mandando para o nosso corpo informações importantes de amor, de perdão. E a gente vai aprendendo a conviver com os outros, às vezes até quem nos faz mal. Ixi, tanta pessoa que fala mal da gente. Às vezes as pessoas até acham que a gente não sabe, né? Que elas falam mal, que elas criticam. E às vezes a gente, com toda caridade: oi fulano. E as pessoas às vezes pensam no fundo do coração: será que o padre não sabe que eu falei mal dele? Sei. Mas isso não é o mais importante da nossa vida. Não pode ser. O centro da nossa vida não pode ser a miséria do outro. Às vezes a gente tem mania de querer parar. Tem mulheres que têm ressentimentos dos seus maridos aí há anos. Porque me fez mal, porque fez isso. Perdoe. Esqueça. Bola pra frente. A sua mágoa não vai mudar em nada a vida da pessoa, mas pode acabar com a sua. Pode pôr um fim na sua vida. Então às vezes é muito melhor a gente passar de bobo, de desinformado, de desentendido, e ter saúde, e ter um coração em paz, do que morrer pelo mal que os outros nos fazem. Ter fé é, na maioria das vezes, tentar superar todas essas realidades humanas. A miséria do outro, o mal, a injustiça que fazem contra nós. Quando a gente tem fé, a gente tem que se lançar acima de toda essa miséria humana e voltar o nosso olhar para Deus e dizer: o meu rumo é certo, o meu rumo é Deus. Olhar para Ele e ir tentando se livrar de algumas coisas que vão bombardeando a nossa vida. Hoje Jesus faz essa pregação aos seus discípulos. Ele diz: olhem, prestem atenção, olhem para o que vem depois de toda essa realidade que a gente consegue ver. Façam melhor, vendam os seus bens, deem aos pobres. Arranque toda essa ideia de pensar que você vai viver eternamente no mundo. Tire isso da sua cabeça. Você não é eterno. Você não vai viver para sempre.
Então, às vezes, por que nós perdemos tanto tempo com as coisas do mundo e esquecemos de Deus? Nós precisamos ter essa convicção: nós somos de Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar para Ele. E nós não podemos voltar para Deus de mãos vazias. Nós temos que ter gasto a nossa vida com muita coisa boa. Não é só vivendo para si, não. Não é só fazendo as coisas para si, pensando no seu umbigo. Tem gente que é até torta de tanto olhar para si mesmo, de tanto contemplar a sua vida, as suas necessidades, a sua vontade. Nós precisamos olhar para além de nós mesmos, porque senão a gente não vê o outro que precisa de nós, o outro que pode ser socorrido pela nossa iniciativa, o outro que pode receber de nós alguma coisa boa, porque nós somos bons. Nós não precisamos ter bens materiais simplesmente para dar para o outro, não. Como eu falei, o centro do coração, o centro do cristão é o coração. E dentro do coração cristão tem muita coisa boa. Tem muita coisa que nós podemos fazer pelos outros. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem um tesouro aí no peito. Tem um coração rico em bondade, em caridade. Eu tenho certeza. E nós precisamos colocar isso para o outro. Nós precisamos gastar o nosso coração. Eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia para as irmãzinhas dela, ela dizia: irmãs, amemos, 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 até doer o coração. Nós temos que fazer o nosso coração funcionar. Nós não podemos deixar com que todas as coisas boas que Deus fez em nós, está fazendo, se perca por falta de coragem. Tem gente que não faz o bem por falta de coragem. Não socorre o outro, não faz uma caridade, não sai de casa, não estende a mão ao outro, por falta de coragem. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos parar de pensar em nós mesmos, na nossa necessidade, nos nossos interesses pessoais. E precisamos olhar: o que eu posso fazer hoje pelo meu irmão? Nós vamos ser cobrados por isso, pelo bem que nós fizemos e pelo bem também que nós deixamos de fazer. Quando você for lá diante de Deus prestar conta da sua vida, Ele vai dizer assim: nossa, quantos dias da sua vida você desperdiçou? Quantos anos da sua vida sem fazer o bem, sem ajudar o outro, sem socorrer o outro com a sua bondade?